Aprenderemos na aula de hoje a testar os potenciômetros. O potenciômetro é um tipo de resistor que muda a resistência quando giramos o eixo. Ele era usado nos rádios mais antigos para controlar o volume, graves, agudos, se bem que alguns rádios portáteis ainda usam. O potenciômetro tem uma pista de grafite interna que está ligada nos dois terminais da ponta. O terminal do meio está ligado num cursor metálico, de tal modo que quando eu giro ele para um lado, ele aumenta a resistência do meio para uma ponta e diminui do meio para outra. Nas duas pontas, nós temos a resistência total do potenciômetro. Para testar ele, colocamos um multímetro numa escala de acordo com a resistência dele. No caso, eu vou fazer a experiência com o potenciômetro que já está nessa prancha aqui, ó. Aqui é um potenciômetro, aqui os três terminais. O potenciômetro dessa placa é de 50K, então eu coloco o multímetro no X1K. O primeiro passo é medir a resistência dos dois terminais da ponta. Como podemos observar ali no multímetro, deu aproximadamente 50K, ponta com ponta. Agora, colocando a ponta no extremo e a outra ponta no terminal do meio, eu tenho uma certa resistência. Girando o eixo, olha lá, a resistência vai diminuindo. Só que percebam que a variação tem que ser suave. Da mesma forma do meio para o outro lado. Percebam. Se durante esse teste o ponteiro ficar dando tranco, ficar subindo e descendo de forma aleatória, é porque o potenciômetro ou está sujo internamente ou a pista de grafite já desgastou. O potenciômetro, quando está sujo, podemos limpá-lo usando um lubrificante, por exemplo, WD-40. Jogamos o lubrificante aqui na abertura do potenciômetro, o spray, e aí giramos e fazemos um novo teste. No rádio, quando o potenciômetro de volume está com mau contato, toda vez que você vai aumentar o volume, o som fica raspando. Aqui o potenciômetro deslizante, tem um eixo retinho. Tem uma particularidade desses potenciômetros que é relacionado com os terminais aqui embaixo. Esses dois terminais achatadinhos funcionam como se fosse um só, corresponde ao terminal do meio daqueles potenciômetros circulares. E esses dois terminais redondinhos aqui nos cantos são os extremos. Os dois de cima, os dois achatados, funcionam como se fosse o terminal central, e os dois redondinhos são os terminais extremos. Na escala de X1K, como esse daqui é de 10K, se a gente medir do meio para esse extremo aqui, ó, ele dá uma resistência em torno de 6K. Do meio para o outro extremo, ele dá quase 4K. Agora, girando o eixo, observe. Aliás, girando não, movendo o eixo, observe a variação. Do meio para o outro lado, a mesma coisa. Movendo o eixo, a variação tem que ser suave, tal qual o outro tipo de potenciômetro. Os trimpotes você deve testar da mesma forma que os potenciômetros, porque o trimpote nada mais é do que um tipo de potenciômetro. Os três terminais da ponta, medindo os dois extremos, você tem a resistência total da peça. Do meio para um extremo, você tem uma certa porcentagem da resistência total, do meio para outro extremo, o restante. Quando você gira o potenciômetro, ou o trimpote nesse caso, a resistência do meio para um lado aumenta e do meio para o outro lado diminui. Então o teste é exatamente igual ao do potenciômetro. Agora nós vamos testar esse mesmo potenciômetro usando o multímetro digital. Como esse potenciômetro é de 50K, conforme eu já expliquei, eu coloco na escala de 200K no multímetro digital, eu meço os dois da ponta, e aí ele deu 54.9, 55K. Ele tem a tolerância, o potenciômetro, assim como o resistor, também tem tolerância. Medindo o terminal do meio com uma das pontas, vamos lá, ele deu 55K, ou 54.9, girando o eixo, ele vai diminuindo a resistência até o zero. Girando no outro sentido, ele vai aumentando a resistência até o valor total. Medindo do meio para o outro extremo, a mesma coisa. Aqui ele está zero. E aí ele vai aumentando a resistência até o valor total.